Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 5º domingo do tempo comum e no evangelho deste domingo continuamos o Sermão da Montanha, o capítulo 5 de São Mateus, que iniciamos no domingo passado. E as expressões que Jesus hoje utiliza neste grande sermão, que é como a constituição do novo povo de Deus, é para que os discípulos e discípulas dele pudessem compreender melhor a sua missão em meio ao mundo, a partir daquilo que foram descobrindo e aprendendo com o Senhor. Novos horizontes a partir da decisão de crer em Jesus Cristo e também de testemunhá-lo. Ser sal da terra e ser luz do mundo. Jesus fala, apontando essas características para o povo, para que pudessem compreender que a vocação deste novo povo de Deus é de ser uma luz para todas as outras pessoas, para todos os outros povos, naquele contexto em que ainda não haviam descoberto a fé e que viviam na escuridão. E, deste modo, queridos irmãos e irmãs, compreendendo um pouquinho melhor o que significa o sal na literatura bíblica, o sal serve para dar sabor ao alimento e para conservá-lo. Duas características importantes. Nós cristãos devemos, em meio ao mundo, dar um sabor. O que significa isto? Apontar um sentido pleno da nossa vida, fazer a diferença pelas nossas ações, pela caridade. Poderíamos dizer, então, que o sabor aqui do sal é o sabor da caridade fraterna, que se manifesta na solidariedade, em pequenas atitudes, que demonstram um estilo de vida diferente, que humaniza as relações, que salvaguarda a dignidade de toda e qualquer pessoa. A conservação que este sal, ou seja, que a nossa presença no mundo deve manifestar, aqui olhando de maneira específica para a vida da igreja, a de dentro da igreja, que nós possamos nos conservar no bom caminho. O que significa na prática isto? De que nenhum de nós, cristãos, deveria ser ocasião de afastamento de qualquer irmão e irmã na fé, que nós deveríamos, antes de falar alguma coisa, buscar estender a mão àqueles que mais necessitam, àqueles que podem estar caminhando um pouco desorientados, àqueles que passam por dificuldades reais. Nós, cristãos, não devemos nos encantar com o desejo de conhecer a fé e viver a fé desta maneira apenas, pelo conhecimento. Nós devemos nos encantar com o estilo de vida daquele que crê, totalmente marcado pela caridade. Nós devemos ter uns para com os outros mãos estendidas, conservando-nos assim mutuamente no bom caminho. Aqueles que estão um pouco melhor ajudam aqueles que passam por maiores dificuldades. E não o contrário, não nos tornando comentaristas da vida alheia, não nos tornando, queridos irmãos e irmãs, pessoas que não fazem ativamente nada para ajudar os mais enfraquecidos. Ser luz do mundo, o conjunto dessas duas características do sal, para que nós possamos iluminar, não com a nossa luz própria, mas com a luz que vem de Jesus, tantos e tantas que vivem uma vida sem sentido, uma vida abandonada a si mesma. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, assumir estas consequências da nossa decisão de dizer: eu creio em Jesus Cristo, eu sou igreja.
seja sal da terra, seja luz do mundo. Não desperdice a grande graça que o Senhor te ofereceu no dia do teu batismo e que agora, queridos irmãos e irmãs, é um compromisso nosso de buscarmos tomar posse dessa grande graça para levá-lo a tantos e tantas, pois a nossa vocação, ela aponta para o céu, para a eternidade. Que o Senhor hoje os abençoe pela intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.